Vamos começar o RIC Rural de hoje representando uma reportagem que fizemos com a equipe do Rally de Produtividade em 2020, sobre uma situação bem semelhante à que estamos passando hoje, que é a irregularidade climática. É que nessa reportagem foi mostrada que impactos causados por crise hídrica pode ser amenizado se o solo for bem conservado com práticas aprovadas e comprovadas no campo por pesquisadores da Embrapa, por técnicos da cooperativa Cocamar e por produtores que adotaram essa tecnologia. A reportagem de 2020, mas o tema é super atual. Vamos rever. A irregularidade climática nas últimas semanas, que tem dificultado o plantio da soja, faz lembrar uma verdade que alguns especialistas resumem bem. A agricultura é a arte de trabalhar com produtividade, mas também pode ser entendida como a arte de reduzir as perdas. Isso porque materiais como sementes já chegam com todo o potencial produtivo. Então, o que poderia ser feito em uma propriedade para que se tenha produtividade e, ao mesmo tempo, ao longo de uma safra, as perdas sejam as menores possíveis? Foi para descobrir isso que a caravana do Rally de Produtividade esteve em Arapongas, no norte do Paraná, acompanhada de técnicos da Cocamar e da Embrapa. A viagem foi uma verdadeira aula do que se deve e do que se não deve fazer. Veja essas duas áreas visitadas que receberam o mesmo investimento em sementes e fertilizantes. Sem esquecer que o solo aqui apresenta características semelhantes, e o que determina a diferença entre elas é somente a maneira como o solo é conduzido. Vamos começar por essa área de 130 hectares, onde a soja se desenvolve bem. Aliás, encontrar uma lavoura bonita assim não tem sido uma tarefa muito fácil. Há 21 anos, os proprietários fazem plantio direto e há 3 aprimoraram o sistema para torná-lo mais sustentável e garantir colheitas maiores, adotando no inverno o consórcio milho e braquiária. A finalidade do consórcio é cobrir a superfície com a palha remanescente das duas culturas, para protegê-la da erosão, do sol forte e também para melhorar a qualidade do subsolo. Trabalhando assim com todo esse cuidado, é possível ter produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir perdas causadas por interferências como a falta de chuvas, por exemplo. A gente começou com plantio direto, uma conservação do solo. Agora está com 3 anos que a gente optou para plantio de inverno, segunda safra de milho, com braquiária, consórcio com braquiária, para ver a melhoração do solo, a compactação do solo, raizamento da planta é outra planta, o estresse da planta é bem menor. Em termos de produtividade? Olha, o primeiro ano que a gente teve o plantio de consórcio com milho, safrinha e braquiária, teve um desgaste, teve a baixa do normal. Mas do ano passado para cá, do segundo ano para cá, já teve em torno de 10, 15% melhoria. De produção? De produção. Esse ano, o último ano agora, teve um estresse muito grande de chuva, da falta de chuva. Mas a produção foi boa. A gente chegou perto de 300 sacos por alqueire. Seu Paulo, a gente tem andado por aí e tem visto muito buva nas lavouras. Aqui não tem. Isso o senhor acha que é por quê? Então, é mais por causa do consórcio do milho com a braquiária. A cobertura segura o desenvolvimento da semente, não deixa a semente sair. Então, tá terminando, né? Eu acredito que daqui 2, 3 anos vai eliminar todo esse sistema aí de mato. Antes da gente continuar, vale dizer que a qualidade do solo é uma preocupação para a Cocamar e a Embrapa. Tanto que há 2 anos, em parceria, as duas deram início ao programa Super Solos, um trabalho inédito no país de mapeamento dos diferentes tipos de solos em mais de 2 dezenas de municípios das regiões norte e noroeste do Paraná. Voltando à primeira propriedade em Arapongas, a equipe técnica que acompanhou o Rally analisou as plantas e coletou amostras para fazer um diagnóstico rápido de estrutura do solo, que permite saber, por exemplo, sobre a infiltração de água e o desenvolvimento das raízes, conforme explica o pesquisador da Embrapa, Henrique Di Biasi. Vamos lembrar que nós estamos passando por um déficit hídrico em todo o Paraná, praticamente, que é a falta de chuva, né? Não tem chovido, aqui choveu no final de outubro e agora na semana passada nessa região aqui de Arapongas. O solo choveu pouco, 18 e 22 milímetros.
Mas essa lavoura que nós estamos vendo aqui, ela tem mostrado um bom desenvolvimento. Eu estou aqui com o pesquisador da Embrapa, o Henrique Di Biase. Henrique, o que dá para falar dessa palhada, o resultado numa planta dessa que você está segurando aí? Nós temos aqui uma situação ideal de manejo do solo, né? É uma área que, conforme o histórico, não é revolvida há 21 anos, é utilizado um sistema diversificado de produção com a consorciação da braquiária com o milho, e isso levou à produção de uma cobertura do solo invejável para a época que nós estamos vivendo. Essa cobertura do solo aqui, ela em primeiro lugar aumentou a infiltração de água no solo e com isso 100% da chuva, apesar de ter sido pouca, 100% da chuva foi aproveitada, né? Foi armazenada no solo. Além disso, essa cobertura ela reduziu as perdas de água por evaporação, ou seja, conservou mais a umidade no solo. E um outro fator importante é que essa cobertura ela modula a temperatura do solo, deixando a temperatura do solo ideal para o crescimento das raízes e também para a formação dos nódulos, né, que vão resultar na fixação biológica do nitrogênio. Essa terra, esse solo, o que ele está dizendo aqui? Então aqui nós temos uma amostra de solo numa bandeja de 25 centímetros aqui de profundidade, né? Então aqui está a superfície do solo e aqui a parte inferior. Essa amostra a gente utiliza para determinar o chamado índice de qualidade estrutural do solo por uma metodologia que é acessível inclusive ao produtor, chamada DRESS, Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo. E é uma ferramenta para ser feita rapidamente, tanto é que nós fizemos agora aqui durante a reportagem, a gente tira uma fatia de solo com a pá e quebra o solo nos seus respectivos agregados. E o que a gente vê aqui nessa estrutura, primeiro, é uma estrutura contínua, da superfície até os 25 centímetros. Isso é um indicativo grande de saúde do solo, de qualidade estrutural do solo. Também vejam o tamanho e o formato dos agregados, né? Então são agregados de tamanho entre 1 a 4 centímetros, grumosos, né? Porosos e leves, né? Sérgio pode pegar aí e ver que quebra fácil, mesmo o solo estando com uma umidade, ele tem umidade, mas é uma umidade até abaixo do ideal para fazer essa metodologia. Para se ter uma ideia, a nota de índice de qualidade estrutural do solo, ela vai de 1 a 6, né? 1 a pior situação, 6 a melhor. Essa aqui, para ser conservador, com certeza seria uma nota 5. Então essa amostra aqui, na verdade, ela compila, ela integra todos os indicadores de saúde do solo, tanto químicos, físicos quanto biológicos. E aqui nós podemos dizer que nós temos um solo saudável, um solo biologicamente ativo. E quem deu essa situação aqui, né, quem proporcionou essa situação, não foi a cultura de verão, que é a soja. Quem proporciona essa situação são as culturas de outono e inverno, que aqui nessa área nós temos o milho consorciado com a braquiária, né, e a cobertura, e principalmente as raízes da braquiária e do milho que produzem essa estrutura aí favorável. Como eu costumo dizer, o solo ele não mente. Seguimos então para fazer um comparativo rumo à segunda propriedade. E aí tivemos uma ideia de quanto o produtor que não se preocupa com a saúde do solo está perdendo. É nítido a diferença entre manejos que os produtores fazem na região. Naquela área que o Dr. Henrique Di Biase apresentou para nós tínhamos um manejo aprimorado. Nesta área em questão, nós temos um plantio da soja no sistema convencional, um sistema que o produtor não preconiza a palhada como cobertura, não preconiza as boas práticas agrícolas. Os exemplos mostrados naquela área pelo Dr. Henrique são o contrário nesta área. Nós podemos notar como nesta planta não temos a formação de nódulos, então mesmo que essa planta foi inoculada com inoculante para a cultura da soja, devido à baixa atividade microbiana, devido à baixa biologia do solo, nós não temos a formação de nódulos nessa raiz. Isso vai resultar numa planta menos saudável, numa planta menos produtiva. Outro ponto importante, plantio convencional, onde o produtor prepara o solo com algum tipo de implemento, fica mais propício ao ataque de pragas, principalmente as lagartas que cortam as plântulas na sua base.
Nesta área, nós também encontramos o ataque de lagarta spodoptera. Então, em anos críticos como esse, que é um ano com menos ocorrência de chuva, a incidência, o ataque de pragas tende a ser mais severo nas áreas com preparo convencional. Você falou em chuva, lá ele provou que tem uma infiltração. E aqui? Perfeito. Naquele manejo aprimorado, nós temos, em média, pelo trabalho do projeto Super Solos, uma infiltração de aproximadamente 80 milímetros de chuva por hora. Em áreas de plantio convencional, como essa que nós estamos neste momento, a infiltração já cai para 20 a 30 milímetros por hora. A consequência disso, menor armazenamento de água no solo, menor disponibilidade de água para as plantas, menor desenvolvimento das plantas e, no caso de uma chuva muito forte, de ocorrer uma chuva de 100, 80 milímetros em uma hora, nós teremos a ocorrência de erosão nesta área. Inclusive a composição do solo com o DRESS que foi feito lá e que o De Biasi está fazendo ali agora, também a diferença dos torrões, né? Perfeito. Essa é uma metodologia muito rápida e muito útil para o produtor rural aprimorar o seu manejo. Então o resultado do DRESS é bem diferente daquela outra área. Vamos dar uma olhada ali então. O De Biasi, você falou que o solo não mente. Que verdade ele está falando para nós aí? Então é a verdade mais clara impossível, né? Se nós compararmos essa amostra com a outra que nós tiramos na área do modelo aprimorado, fica evidente, né, as diferenças. Então aqui, essa amostra representa mais ou menos 40% das propriedades que foram avaliadas no trabalho Super Solo. E o que a gente observa? Uma camada superficial, mais ou menos aí 12 centímetros, extremamente pulverizada, né? Uma farinha, é um pó, que foi o trabalho da grade, do implemento, né? Em cima de uma camada extremamente compactada, como vocês podem observar aqui pelo formato e pelo tamanho dos torrões. Se lembrarmos lá da outra imagem, né, era uma área, né, com um perfil constante, né, com agregados de tamanho médio, porosos, né, e grumosos. Esse tipo de situação a gente chama de um solo doente, né, um solo que está precisando de um tratamento, né, e esse tratamento envolve basicamente ativá-lo biologicamente. E como nós ativamos ele biologicamente? Aumentando a diversidade de espécies vegetais no sistema e a quantidade de raiz e de palha colocada no sistema para a gente chegar num perfil do solo parecido com aquele que lá na outra área. Em meio a tantas verdades, o que fica é mais uma certeza: a de que o solo não mente. A atenção às boas práticas e o capricho dispensados pelos produtores fazem toda a diferença no resultado final, no momento da colheita, premiando os que trabalham para enfrentar o desafio de perder menos e garantir a melhor produtividade.